Olá, nós estamos iniciando hoje a série Marmoraria. Vem comigo aqui na Marmoraria Cascavel. Hoje nós estamos aqui na Marmoraria Cascavel com o Jonathan e ele vai nos ensinar um pouquinho a respeito das pedras ou daquilo que a gente usa como pedra, porque nem tudo, na verdade, é uma pedra natural, né, Jonathan? Sim, correto. A gente tem granito, tem mármore, tem o composto de quartzo e tem agora o Decton. O que é o Decton? O Decton ele é uma liga mineral compactada, então assim chega a uma temperatura de 380 graus, diferente do quartzo, que ele é composto de resina e ele não consegue abranger a alta temperatura. O Decton veio no mercado para a gente conseguir abranger bocas de churrasqueiras, lugares que são um excesso a alta temperatura. Isso que a gente não consegue utilizar o composto de quartzo e o granito pela alta dilatação do concreto. Então, o Decton veio no mercado por essa funcionalidade e pelo design mais arrojado que ele tem, né? Que daí seria um material artificial, no caso. Isso, um material artificial com uma alta resistência, né? E como é que fica, por exemplo, eu sei que a gente não está no quadro aqui, mas outros tipos de pedra existe, né? Quartzito, existe o ônix. Tudo isso também pode estar sendo trabalhado, o limestone também trabalhado como um produto de revestimento, seja de tampos, mas são diferentes. Os mais usados seria o composto de quartzo, correto, granito, o mármore e agora o Decton, que é uma novidade no mercado. Isso aí. Isso. E em questão de resistência, principalmente que nem tu estava falando agora da temperatura, qual que seria, vamos dizer, o menos resistente até o mais resistente? Que temperatura eles aguentam? Assim, o menos resistente, digamos, pela temperatura, eu acho que o Cyrus pelo fato de ter resina. Então ele vai chegar em uma temperatura de até 180 graus sem danificar. Passou disso, não que ele vai trincar, vai acabar com a tua pedra, mas ele acaba dando, parecendo uma marquinha ali da panela. Então, por exemplo, fiz o meu tampo em casa, cozinha, churrasqueira, mas tô com uma panela ali de fundo duplo ou triplo, uma panela de ferro. Dependendo, eu vou deixar, vamos dizer, para uma sensação que suou, mas na verdade ficou fosco o produto. Isso mesmo. Por conta da resina. Por conta da resina. O granito já é um pouco mais resistente por esse natural, mas ele também, assim, ele tem uma certa discriminação sobre a panela de ferro, digamos. Você pegar uma panela, tá fazendo um feijão lá, joga em cima de uma pedra gelada, ele vai dar um choque térmico e se ele tiver um veio que não está aparente na superfície, mas sim internamente, ele pode chegar a dilatar. Então tem que ter sob um cuidado. O pessoal acha que a pedra, só porque ela é uma pedra resistente, uma pedra que é dura, mas ela tem que ter também um certo cuidado, porque senão ela pode vir a estragar, dar um certo trincada nela. E essa o pessoal pensa que ela é tipo de ferro mesmo, né? Larga ali a panela, larga qualquer coisa areia para em cima, mas você tem que ter um zelo com a pedra também. Ela vai durar pro resto da vida, mas tem que cuidar, tratar ela com carinho para ela vamos ter uma dizer, em questão durabilidade. de uma escala então de durabilidade, a gente trata com bastante carinho com o composto de quartzo e com carinho o granito. O composto de quartzo é o seguinte, né? Ele só tem um probleminha ali, não é na verdade um problema, é um zelo que você vai ter sobre a alta temperatura, mas em questão de mancha, você pode trabalhar com uma pedra clara e nunca vai ter um problema sobre manchas. Por questão dele ser um quartzo fechado, composto de resina, ele não mantém porosidade, diferente do mármore e do granito, que ele tem poros, por isso ser natural. Então aqui você vai derrubar um vinho, vai derrubar um produto forte, ele não vai ter nenhum problema sobre manchas. O único probleminha que a gente encontra lá é a alta temperatura pelo fato da resina. Agora já o mármore, o granito, ele tem essa questão já da porosidade. Então se a gente pega aqui para um granito mais claro, o branco siena, você acaba lá colocando um vinho e deixando ali
24 horas a pedra pode vir absorve esse vinho e ele pode vir acabar manchando. Esse é o único problema. Claro que hoje em dia a gente trabalha com tudo impermeabilizado, mas infelizmente o pessoal de casa acaba deixando, né, para lá, colocar uma pedra resistente e acaba não cuidando da impermeabilização. Porque depois que a gente faz a instalação, a gente deixa impermeabilizado, mas isso dura lá de 6 meses a 1 ano. Depois de 6 meses a 1 ano, precisa novamente impermeabilizar, né? Então esse é o grande problema aí do granito na parte de mancha do granito claro. O granito escuro não é que ele não mancha, ele não aparece, né? Então o quartzo é o top, assim, porque ele não vai manchar. O único zelo é da alta temperatura. E o acabamento do quartzo é sensacional. Assim, não tem comparação, ele não tem variações de veios, então se você quiser uma pedra branquinha, você vai ter uma pedra com uma tonalidade só. Aquela coisa de ser homogêneo, só o quartzo vai dar. Só o quartzo. O granito, todo mármore, ele tem uma variação de veio. Não existe nenhuma pedra que seja de granito ou de mármore que seja branquinha, que não tenha nenhuma pintinha. Então esse é o ponto positivo, assim, do quartzo e porque ele é tão vendido, ele está tão forte no mercado, né? Então aí a gente falou um pouquinho da temperatura do composto de quartzo, da temperatura do granito e como é que fica o mármore e o Decton nessa comparação? O Decton é o mais resistente que tem hoje, não existe nenhum material que seja mais resistente que o Decton. O Decton, então, você pode colocar ele na sua churrasqueira tranquilamente, ele não vai vir a trincar, você pode pegar a tua panela lá, pegando fogo, coloca ali em cima da pedra também, ele não vai ter problema nenhum. Agora, já o mármore, ele é mais uma pedra decorativa, né? Então, ele é bonito, tem uns traços bonitos, só que também ele não é resistente a alta temperatura. Então, de repente, eu quero fazer uma lareira dentro de casa. Normalmente, dentro de casa, que é a lareira, principalmente aqui no sul, quer fazer a borda no mármore, ninguém quer granito na lareira, não sei porquê, mas aí bota um nó de pinho que vai naquela temperatura e... A gente não pode, assim, dar a garantia que não venha, talvez, abrir um veio. Igual eu falei, na superfície da pedra, ela está perfeita, mas por dentro, às vezes, pode ter um diamante que está aberto ali, ele pode vir a dilatar e abrir. Pela alta temperatura, a pedra está gelada, esquenta muito rápido com a madeira e acaba dilatando. Hoje em dia, com as lareiras a álcool, tem já certinho as cotas que tem que ser, os afastamentos, né? Para a gente não ter esse tipo de problema. Mas o mármore é uma pedra ótima, hoje em dia também a gente está usando muito para a cozinha, mas é a questão de zelo da impermeabilização. Hoje é usado bastante, se você manter impermeabilizado, não vai ter problema, vai ter uma pedra bonita, com um design diferente e sempre linda, impermeabilizada, mas isso é do dia a dia, daí do dono de casa que vai ter que vir a zelar ela assim, a cada 6 meses, 3 meses e cuidando, impermeabilizando para você garantir uma beleza da tua pedra pro resto da vida. Não tem aquela ideia de que o produto, por ser pedra, não precisa de nenhum tipo de manutenção, que não é bem assim. Tudo tem a sua devida manutenção. Sim. Tudo desgasta, né? A pedra ali, você usa o produto, o próprio detergente ali, né? Você esfrega, então vai perdendo. Me conta aquele negócio que a gente estava contando um pouquinho do limão. Como é que funciona o limão no meio disso? Porque a gente tem o detergente, que é astringente. A gente falou do sapólio, né? O saponáceo, que gosta de dar uma esfregadinha. Aqui no Brasil a gente tem mania de limpar bastante as coisas. Então. A questão de vinagre a gente conversou também, né? Mas e aí o limão no meio disso tudo? Como é que é? O limão é o principal vilão, na verdade, das pedras. O ácido do limão é muito forte, então a gente está lá em casa fazendo um churrasco, digamos, caipirinha, cortou o limão, você tem mármore na sua cozinha e deixou a rodelinha de limão ali, a festa terminou tarde, você cansado deixou. No outro dia já pode vir a corroer a sua pedra, então o limão é o vilão. Tanto o limão, todo produto que seja ácido, vai corroer a sua pedra. Mesmo às vezes que tem impermeabilizado, o limão é muito forte, ele pode vir a danificar até por corroer o impermeabilizante. Então o limão você tem que tomar muito cuidado. Não que se cair limão vai manchar, né? Você pode usar mas ele vai tirando aquela camada de proteção que a impermeabilização fez. A camada de proteção. Então e tem vamos que ter dizer, bastante cuidado. A Marmoraria Cascavel entrega todos os produtos impermeabilizados, como tu me falou. Todos os produtos, desde soleira, piso, pia, todos os produtos saem impermeabilizados. Independente do tipo de pedra, vamos dizer. Independente, isso aí. Mas aí eu instalei na minha casa, que nem tu falou, de em torno de 6, 8 até 1 ano para estar fazendo essa impermeabilização. Eu tenho que chamar vocês de volta para fazer? Então, não tem necessidade. A gente indica o produto, é uma maneira muito fácil de passar.
Então ele é só, você aplica o produto com a esponjinha mesmo, da parte amarela, aplica ele, espera um pouquinho para a pedra dar uma chupada e você tira o excesso com uma estopinha branca, um paninho, tá impermeabilizado. Então o processo de impermeabilização é simples, todo mundo pode fazer em casa, cuidar da pedra em casa, não precisando contratar o profissional da marmoraria. Até por custo, você acaba diminuindo o seu custo, sua pedra vai ficar bonita para sempre. O produto é caro? Não, a gente tem preços variáveis, depende de acordo com o material que você tem na sua casa. O de granito, de mármore é um pouco mais em conta, o do quartzo você vai encontrar um pouquinho mais caro, mas é referente ao material que você tem na sua casa, né? Sim, claro. O quartzo também é um produto mais caro. Então... o quartzo, ele já vem usado a própria pedra. O que ele precisa? Ele precisa apenas hidratar a resina. Então, só que ele tem uma durabilidade bem maior. Passou um ano e meio, 2 anos, você passa lá o impermeabilizante, que ele vai servir para hidratar a sua resina e dar um up na cor. Mas pode ficar tranquilo, o quartzo é o mais forte contra a mancha, assim, até o próprio limão, assim, no quartzo é um pouco mais complicado, ele é bem mais resistente, sabe? Legal, interessante. E com essa comparação que a gente está fazendo de produto, em questão de valores, porque muitas vezes a gente vê o cliente apaixonado, vê uma pedra dessa amarela, colorida, tem rosa, gente, que é chiquérrima também, cheia de brilhos, ou então um branquinho perfeito, assim, e fala, eu quero esse produto. Ou então agora com o lançamento, nossa, é um produto que não vai manchar, que não vai ter problema com calor, que praticamente resolve todos os problemas de qualquer tipo de produto que a gente teve até hoje com o Decton. Mas como é que funciona o valor? Porque de repente quando vem um orçamento, aí a gente já acha que é a marmoraria que é cara. A gente não dá o custo desse orçamento para o produto que está sendo orçado. Aí, de repente, a gente tem uma outra marmoraria que toma a iniciativa de orçar aquilo que o cliente está pedindo e um outro similar ou um outro produto completamente diferente. Correto. E aí, de repente, nossa, mas é diferença de orçamento absurdo. Não, é diferença de produto que a gente está falando. Daí, como que funciona se a gente fosse dar um exemplo de metro quadrado, independente da mão de obra? Que a mão de obra é a mesma para qualquer um, isso? Isso, o valor da mão de obra é independente do material. O nosso preço de mão de obra é um preço fixo, né? O que varia é o preço do material. Então, assim, cada material que tem aqui, digamos, mais clarinho, um pouquinho mais escuro, cada um tem o seu valor. Cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua estética. Então, isso varia muito. Às vezes o cliente, digamos, quer um claro, que é o mais comum. E daí ela pega e me vê aqui um marronzinho. Legal, tem uma textura inovadora. Então, parece metal, né? Isso. Inovadora, então, acaba isso ocasionando, porque é uma pedra diferente, né? Uma pedra que é no comum, que é o branco, que é um pouco mais comum, o cinza é um pouco mais comum. Então, o marrom é uma pedra inovadora, então ela tem um preço diferente. E às vezes esse preço diferente chega a ser o dobro. E às vezes o cliente chega a se assusta, né? A gente passa ali um orçamento com o valor e ele acaba se assustando, mas aí que entra a parte que a gente tem que pegar e explicar, levar até o depósito, explicar sobre um pouco o material. Tem o mesmo material do mesmo depósito com menos da metade do valor. Então, cada material tem o seu valor e tem por que tem o seu valor, né? E se a gente fosse fazer uma comparação bem básica para quem está nos assistindo conseguir entender. Se for pegar um compacto de quartzo no preto, pegar um Decton preto, pegar um mármore preto e um granito preto, qual seria aproximadamente o valor de metro quadrado de cada um deles para a gente ter uma noção de quanto que a mesma cor pode variar de um para o outro? Ele varia, né? Então, vamos começar lá no granito, que é o mais em conta, né? O granito a gente vai começar lá entre 680 o metro quadrado dele, se for um absoluto, até R$1.000. Do São Gabriel? Do São Gabriel ao absoluto, a R$1.000, R$1.100. Aí a gente vai para o mármore, pega uma linha no mármore, jogamos lá um preto mais rajado, um Nero Marquina. Ele já começa daí do 1.100, aí ele vai chegar lá, depende do lote, a R$1.500. Então, no Sairisto também. O Sairisto, ele vai comparar mais ou menos ali com o mármore, um pouquinho mais. Então, ele pode começar ali até de R$1.400 a R$1.900. E o Decton, que daí, como é inovador, com uma alta resistência,
Aí ele já começa lá nos 2.000, ele pode chegar até R$3.000, entendeu? Então, mas isso é variável, tem Decton que é mais em conta, tem o Decton que é mais que é conforme uma linha, né? Para o cliente conseguir entender, a gente vai às vezes, piso laminado acaba sendo uma coisa que é mais acessível para o consumidor conseguir entender. A gente vai ver um catálogo de piso laminado, a gente vê lá linha fulaninha de tal, linha fulaninha de tal. Dentro daquelas linhas tem várias opções e claro, essa linha tem um custo X de metro quadrado e essa tem um custo Y. Vai acontecer dentro de materiais artificiais essa mesma ideia de separar por coleção e cada coleção tem um valor, né? Tem coleções, gente, que chega a ser assinado, né? Teve uma época que a Firestone fez, não sei se ainda continua com uma coleção assinada por um corredor de Fórmula 1. Sim, tem os lançamentos, né? Cada lançamento tem um descritivo, né? Então é isso mesmo, com todo o material, sair um bloco novo, um mármore novo, descobrir uma pedra nova, então ele tem o seu valor, né? Ele é diferente, ele é inovador no mercado, então cada material tem o seu valor pelo descritivo que ele vende, pela história que ele vem, né? Então isso é bem variável, é bom o cliente entender isso, porque a gente pode partir de uma pedra bem em conta até uma pedra que é diferente, com seu design espetacular, que ela vai ter um preço um pouco mais alto. Mas não interfere na nossa mão de obra, né? Nossa mão de obra sempre vai ser a mesma, então a gente pega bastante orçamento, às vezes, o cliente pergunta, mas se eu conseguir por tanto, então tem que ver qual material que está sendo cotado, né? Se é o mesmo material, tem a mesma qualidade, qual que é a marca do material que ele está cotando, né? Então isso é muito variável, né? Sim, e às vezes a gente fala, não tem a ver com a marca, mas a marca também consigo traz uma qualidade, às vezes não é só o nome. Traz. E é a questão de pedra natural também, seja o granito, mármore ou qualquer outro tipo de pedra natural. Também talvez seja interessante a gente fazer alguma coisa mais pra frente com relação a isso, é explicar que existe diferença de qualidade dentro desse produto natural também, né? Cada lugar chama de um produto comercial, padrão extra, importação, exportação, A, B e C, né? Então a gente conversar, porque existe isso mesmo, isso vai também aparecer não só na qualidade da pedra, mas na questão também estética desse produto natural, né? Você pega um produto que seja importação, você vai pegar um granito limpinho, com pouca variações de veios, poucas máquinas, você vai pegar um comercial, já vai ser um granito um pouco mais sujo, uma qualidade um pouco inferior, não fica tão né? Uniforme também, a gente vê que parece que tem um acúmulo de pintas mais para um canto, às vezes um veio cortando de fora a fora. Essa é a diferença, então também isso varia muito no nosso orçamento, né? Você trabalhar com material em importação em um comercial, vai girar assim 30%, 40% às vezes no seu custo ali, né? Então isso é bastante variável também, é importantíssimo o cliente conhecer o material antes de aplicar na sua casa. Viu, gente? Não é fácil. Pedra não é só pedra. Vamos agora conhecer um pouquinho mais. Até o próximo capítulo. Beijo!